Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar. Trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando a edição 580 do programa Espírita Semear, agradecendo a Deus por mais esse momento e pela bendita oportunidade de servir, desejando saúde e paz para você e toda a sua família. Trazendo sempre conteúdo de primeira qualidade, vamos então à programação de hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 19, versículo 7, com o tema Murmúrio. No quadro Momentos em Família, Fátima Araújo nos mostra a importância da família para a paz social. Através da música, o Wallace e Neifa nos falam sobre o acolhimento de Jesus para conosco. Que maravilha! No quadro A Vida Ensina e o Espiritismo Explica, trazemos a mensagem esclarecedora sobre a beneficência. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Murmúrio. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lucas capítulo 19, versículo 7. Na primeira expressão, e, vendo todos isto, murmuravam. Na Palestina, no tempo de Jesus, era comum, quando se dava um banquete, deixar as portas abertas, sendo permitido aos transeuntes entrar para ver. É o que ocorreu neste episódio entre Jesus e Zaqueu, acrescentando-se o fato de que todos murmuravam. Em nosso ambiente físico ou psíquico, estão sempre presentes encarnados e desencarnados, incluindo-se naturalmente aqueles que nem sempre são simpáticos a nós. A certeza disso deveria contribuir decisivamente para termos uma conduta sempre reta. Interiorizando esse acontecimento em casa de Zaqueu, vimos-nos ante conceitos e posicionamentos mentais que guardamos e alimentamos no dia a dia. Sempre que um fato marcante domina o centro das cogitações pessoais, de imediato desencadeiam-se ações e reações íntimas de apoio ou de resistência, a exigirem determinação e capacidade de administração correta das ideias. E concluindo temos, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O modo com que murmuravam os circunstantes de Jesus e Zaqueu apresentava aspectos peculiares. Normalmente, murmurar é dizer em voz baixa, com referências a alguém, nem sempre positivamente. Costuma-se dizer que no murmúrio fala-se baixo, como se fosse para a própria consciência não ouvir. Em casa de Zaqueu, os comentários envolviam o fato de o mestre hospedar-se na residência de um homem pecador. Tal conceituação se prendia a Zaqueu, por ser um publicano, normalmente tido como gente inescrupulosa, corrupta. Concluímos, a par disso, ser comum a existência de criaturas a nutrirem desculpismo sistemático,
decorrente do sussurro alimentado pelas forças viciosas da nossa inferioridade, frente às propostas evangélicas que nos visitam. Em virtude de uma postura ainda inadequada pelas imperfeições que existem e persistem em nós, é normal vincularmos pensamentos de reflexões quando novas ideias nos são propostas, argumentando em silêncio no mundo mental a possível indignidade de acolhimento destes novos valores. Diante deste fato, a humildade é evocada, já que qualquer avanço rumo à perfeição inicia-se em meio à ganga de erros e fraquezas morais sustentados por muitos milênios. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Momentos em Família, com Fátima Araújo. Olá, amigos. Eu sou Fátima Araújo e estou aqui no quadro Momentos em Família do programa Semear para falar da importância da família para a paz social. A orientação familiar prioriza a educação moral e concorre para a formação de bons hábitos. Isto se transcorrer dentro de um ambiente de paz que assegura o equilíbrio emocional do grupo familiar e promove as boas realizações dos seus membros. Segundo afirmou o espírito André Luiz, o ninho familiar sem o clima da concórdia é via de acesso para o desequilíbrio geral. Sabemos que o lar é a primeira escola de todos nós, é o primeiro passo para a formação do ser, como também para a sua saúde física e emocional. Desde que nasce, enquanto cresce e se desenvolve, a criança precisa sentir-se amada, ajudada, elogiada, para crescer emocionalmente equilibrada e desenvolver na vida adulta todo o seu potencial. Se foi amada e introjetou a autoestima, a criatura não vai se sentir diferente na adolescência. Cabe aos pais a aceitação dos filhos, isto no modo de falar, de olhar, na postura e, sobretudo, na forma de agir, atitudes que os pais devem fazer com muito amor no coração. Respeitar as diferenças individuais e jamais desprezar um filho em dificuldade. Precisam, acima de tudo, entender que o amor é pré-requisito para o ajustamento do ser humano. Sem esquecer que, para educar os filhos ou qualquer outra criança ou adolescente, é necessário que o educador saiba colocar limites e mostrar sua autoridade moral em meio às atitudes de amor para com eles, lembrando a advertência do codificador Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, item 4. Nos diz Kardec: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que produzem a secura do coração.
Mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Vejam, pois, meus amigos, que é preciso entender que os pais jamais devem deixar para a escola a formação de seus filhos, que só a eles cabe, porque dentre as instituições que têm a função de auxiliar na solidificação do caráter e prevenir o desajuste, a escola ocupa lugar privilegiado. Mas, mesmo assim, não é tudo. As crianças e adolescentes frequentam a escola durante muitas horas semanais e por vários anos, mas a base de tudo é a família, incluindo a aquisição das virtudes, da segurança interior e do equilíbrio pessoal. Assim, as ações dos educadores nas escolas priorizam as habilidades pessoais e sociais dos alunos, levando-os a pensar e fazer escolhas saudáveis, como também a adquirir posturas críticas diante da vida, mas a base de tudo sempre vem da família. E se a família prima pela educação espírita, que cultiva o evangelho no lar e os bons valores morais, os filhos conhecerão a existência de Deus e sua complexa obra da criação, o universo material e também o espiritual. Isto ocasiona uma completa revolução no saber humano, na forma de enfrentar os problemas, as dificuldades e a dor. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, psicografado por Divaldo Franco, afirma que é na família onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Ela nos diz ainda, no capítulo 32 deste livro, que a família não é só foco de lutas e problemas, mas é também fonte geradora de felicidade. Podemos então afirmar, meus amigos, com segurança, que o ajustamento dos laços familiares é essencial para a paz e o equilíbrio da sociedade, visto que a tarefa dos pais e educadores é trabalho de cooperação com Deus. Muita paz e muita luz para todos. Nos encontraremos novamente no próximo programa. Até mais! Áudios? A gente tem. Acesse soundcloud.com/FEPB. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Fortalece a tua fé, acredita no Senhor. A família é o bem maior que Deus te presenteou. Pare para agradecer, sinta a força do amor, faça do seu coração a morada do Senhor. Se o Pai edificou, nada pode destruir. Não desista do que você construiu até aqui. A harmonia do seu lar vem de dentro de você. O que Deus uniu e não vai se acabar. Está em tuas mãos. Toda felicidade está diante de você. Não desperdice o que o Senhor veio te oferecer, porque te ama e sempre quer o melhor pra ti. Agraciado és pela família e pelo lar que você conquistou. Basta somente acreditar na força do amor.
você conquistou. Basta somente acreditar na força do amor. Todo esse amor que está guardado em você. Ouviu a voz, Maria, que transformou sua vida e o seguiu e se encantou com o amor. Tudo mudou quando ela se transformou e conheceu assim o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. Deixou pra trás a beleza que atrai, o poder que seduz ao encontrar a luz. Pelo Senhor tudo abandonou, tua sede do puro amor. Saciou-se na paz junto ao seu Salvador. Madalena mudou, e você o que faz para se transformar também? Se almeja o amor, se não pratica o mal, mas se não faz o bem, como pode chegar essa luz encontrar e se modificar dentro do coração, cultivando perdão para evoluir e encontrar a luz? Madalena sofreu, porém quando entendeu o verdadeiro amor que só vem do Senhor Jesus, a verdadeira luz foi quem a libertou. A beleza que atrai, o poder que seduz ao encontrar a luz. Pelo Senhor tudo abandonou, tua sede do puro amor. Saciou-se na paz junto ao seu Salvador. Madalena mudou, e você o que faz para se transformar também? Se almeja o amor, se não pratica o mal, mas se não faz o bem, como pode chegar essa luz encontrar e se modificar dentro do coração, cultivando perdão para evoluir e encontrar a luz? Madalena sofreu, porém quando entendeu o verdadeiro amor que só vem do Senhor Jesus, a verdadeira luz foi quem a libertou.
Pai, por nós. Toda a terra chorar em dor, sufocada sem respirar. Guarda a graça, o ar do amor. Ouve, Mãe, meu clamor. Dos enfermos és mãe, mãe de amor e de luz. Nos ajuda a enfrentar esse mal, junto ao Pai, em nome de Jesus. Mãe que recebe os que chegam feridos, mãe que acalma os corações aflitos, mãe do nosso Salvador. Mãe escolhida por Deus, mãe de amor, mãe dos que choram a perda da vida, mãe caridosa que cura as feridas. Mãe, olha sempre por nós, filhos teus, mãe dos enfermos, dos filhos de Deus. Mãe, olha sempre por nós, filhos teus, mãe dos enfermos, dos filhos de Deus. Mãe dos que se foram sem despedida, dos que ficaram sem ver a partida. Mãe, interceda por nós, com seu amor nunca estamos sós. Mãe que ilumina os que estão perdidos, mãe generosa dos arrependidos. Mãe, olha sempre por nós, filhos teus, mãe dos enfermos, dos filhos de Deus. Mãe, olha sempre por nós, filhos teus, mãe dos enfermos, dos filhos de Deus. Se foram sem despedida, dos que ficaram sem ver a partida. Mãe, interceda por nós, com seu amor nunca estamos sós. Mãe que ilumina os que estão perdidos, mãe generosa dos arrependidos. Mãe, olha sempre por nós, filhos teus, mãe dos enfermos, dos filhos de Deus. Mãe, olha sempre por nós, filhos teus, mãe dos enfermos, dos filhos de Deus. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Família, o Bem Maior, Autotransformação e Ave Maria dos Enfermos, com o grupo Sol em Si. Disque 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Música e mensagem, com Wallace e Neifa. Ao se despedir, para nos deixar, teu coração me diz que comigo vai chorar, e tuas lágrimas eu vou enxugar.
Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis angustiados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Pelo caminho que leva a ti, atrás de ti eu vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Para você, o que significa essa mensagem? É um convite que Jesus faz aos que sofrem, aos cansados e sobrecarregados. Aprender com um manso e humilde de coração vai aliviar? Como? O manso não se revolta e o humilde eleva seu olhar aos céus e, mesmo sem dizer nada, mostra o seu rosto molhado de lágrimas, mas desejoso de soluções. E uma mão amiga o acalentará, enchendo de esperança o seu coração. O peso das suas dores se acalmarão e o fardo das suas responsabilidades despertarão para as novas oportunidades. Felicidade, Onde estarás? Todos te buscam, poucos logram te encontrar. Nos bens, nas posses, eu sei não estás. Mas quem tem muito sofre porque quer ter mais. Muitos insistem, vão te buscar. E aos prazeres se entregam sem te achar. Vagam sem rumo até cansar. Buscando a Jesus vão te encontrar. Tudo bem, entendi. Mas como devo agir com disciplina dentro de um raciocínio lógico para que eu possa praticar essa recomendação de Jesus? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida, vida de meu eu, a que sobrevive às dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolver, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Aprendei nas experiências da terra a autossuperação no amor, na piedade, na resignação, no perdão e nas luzes esclarecedoras da reencarnação. O Consolador prometido por Jesus está nas respostas sobre os porquês dos problemas do ser, do destino e da dor, estudados
através da doutrina espírita, orientando-nos por todo um roteiro de ensinamentos sistematizados que norteiam o viajor a se situar na sua busca espiritual. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, declara: Bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem as alegrias do céu. Você está ouvindo o programa Espírita Semear. Semeando, acolhendo e informando à luz da doutrina espírita. A vida ensina, o Espiritismo explica. A beneficência. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11. Allan Kardec. Tradução Guilom Ribeiro. Editora FEB. Uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Se a colheita de hoje não está boa, lembre que você tem sempre novas oportunidades para semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra,
Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, por isso eu digo obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Mais uma vez, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, por isso eu digo obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Caridade é ajudar sem contar a ninguém. Caridade é viver só pensando no bem. Caridade é aceitar o destino que vem. É ligar-se às esferas do além do além. É doar todo o amor que se tem. Caridade é ajudar sem contar a ninguém. Caridade é viver só pensando no bem. Caridade é aceitar o destino que vem. É ligar-se às esferas do além do além. É doar todo o amor que se tem. Caridade dos olhos se vai, pelas mãos o amor também sai. Se o comando vem do coração, toda a boca só fala em perdão. Muito puro é todo o pensamento, sempre atento a cada momento. Toda a alma se volta para a luz, se ligando ao amor de Jesus. Caridade é ajudar sem contar a ninguém. Caridade é viver só pensando no bem. Caridade é aceitar o destino que vem. É ligar-se às esferas do além do além. É doar todo o amor que se tem. Caridade dos olhos se vai, pelas mãos o amor também sai. Se o comando vem do coração, toda a boca só fala em perdão. Muito puro é todo o pensamento, sempre atento a cada momento.
toda a alma se volta para a luz, se ligando ao amor de Jesus. Caridade é ajudar sem contar a ninguém. Caridade é viver só pensando no bem. Caridade é aceitar o destino que vem. É ligar-se às esferas do além do além. É doar todo o amor que se tem. Quando a tarde declina, veste a campina seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza no verde da mata. Regressa da roça pra sua palhoça, de pés no chão. A cabocla bonita roga a paz infinita em sua oração. Ave Maria, do meu sertão, dai paz e amor pro meu coração. Acordes divinos ligam os sinos na capelinha. Violas, violões soluçam paixões numa tendinha. Canta a passarada à beira da estrada em doce harmonia. Gorjeios de prece todo o campo oferece à Virgem Maria. Ave Maria, do meu sertão, dai paz e amor pro meu coração. Ave Maria, do meu sertão, dai paz e amor pro
Ouvimos nesse bloco as músicas A Montanha, Caridade e Ave Maria do Sertão, todas na voz de Vansan. Precisamos semear o amor, a paz e a concórdia por onde passarmos. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. No Dica de Leitura de hoje, temos o livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. São 90 capítulos, comentando 90 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o mentor espiritual que o livro gravita em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja consolações e raciocínio pretende refletir, convidando-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo. O mentor nos revela que das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar das nossas fraquezas, mestre abnegado. Repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes, orientador, dando-nos serviço e apontando-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Emmanuel assevera que o amigo compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro caminha conosco, alentando-nos aos sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provações e desalento, sem humilhar-nos a pequenez, porque ainda somos peregrinos da evolução. É um livro indispensável para que a gente se fortaleça e possamos utilizá-lo no culto do Evangelho no lar. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, nós temos a Associação Espírita Caridade em Ação, a ESCA, na rua Joaquim F.V. Galvão, 1532, Conjunto Pedro Godin. As palestras públicas sempre aos sábados, 16 horas. E na cidade de Campina Grande nós temos a Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis, na rua Santo Antônio, número 507, bairro de Santo Antônio. As reuniões públicas sempre às terças, 19h30. Olá, queridos ouvintes e amigos do programa Semear. Que bom que estamos encerrando mais uma edição do nosso querido programa semanal juntos. E agora vamos ao momento da nossa reflexão semanal. Hoje nós escolhemos a mensagem Tua Mulher, também do livro Tua Casa, psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito Aertes. E ele começa: se estamos falando do lar, não podemos nos esquecer da mulher, que orna este ambiente e sustenta a casa com muita esperança.
Ela certamente caminha em um processo de despertar de valores espirituais e quase sempre é consciente disto. O marido e os filhos são os seus instrumentos de redenção e é por isso que a mulher deve manifestar sua gratidão àqueles que a ajudaram a subir e a desfrutar das glórias geradas pelo seu sacrifício em família. Mulher, procura o entendimento, que ele te abastecerá de forças cada vez mais novas, para que possas lutar contra as tuas próprias deficiências. Quem entende, vive melhor. Quando ferida, não deves fazer o mesmo. Quando injuriada, não deves injuriar. Esse modo de proceder com Jesus se chama entendimento, que ajuda a criar paz em tua casa e luz em teu coração. Deus fez a mulher por saber o que estava fazendo e idealizou seu companheiro por ter consciência da sua necessidade. Estamos querendo mostrar a todos o valor do culto do Evangelho no lar. Ele faz lembrar a fraternidade dentro da família e, se o resultado não for imediato, o tempo não nos decepcionará. No decorrer dos dias, o entendimento irá surgindo e, com mais tempo, o lar vai se enriquecendo de valores espirituais capazes de assegurar em cada coração a certeza de que somente o amor vale a pena em toda a vida. Sejas o que sejas, ama. Sejas o que sejas, torna a amar, porque se revidares o ódio com ódio, vingança com vingança, nunca poderás ser feliz. Cada vez que te se esforçares para melhorar o teu entendimento, o ganho será todo teu. Há muitas mulheres que dizem: se eu tudo aceitar, vou me tornando escrava do opressor. Deves aceitar não tudo, mas o que analisas que seja bom. Podes demonstrar o que não é conveniente sem que a violência use a tua língua e que o teu gesto denuncie a que ponto compreendestes a vida e até onde Jesus está visível dentro de ti. Os que te ferem com o tempo, se souberes como proceder, passarão a ter respeito pelo que és, e mesmo que sem querer, copiarão a tua vida. Podes, se queres melhorar, servir de instrumento para a educação dos que moram contigo. Mulher, a tua presença no lar que escolhestes não foi por acaso. Analisa o teu dever, que os teus direitos irão surgindo por acréscimo de misericórdia, porque justiça é virtude que vibra onde a lei achar conveniente. Querido amigo, a tua mulher é parte valiosa em teu lar. Não te esqueças de ajudá-la. A tua percepção já te avisou várias vezes no que tange ao teu comportamento, mas procuras esquecer. Não a maltrates com o teu silêncio, nem com o teu falar desdenhoso. Vê que o teu lugar é onde estás e o teu dever primeiro é com a família. Quem esforça para compreender, recebe compreensão. Essa é a lei. A tua vida é uma lavoura, os teus atos, sementes, e a tua colheita nunca será diferente daquilo que plantares. Mulher e marido vivendo bem, até o ar que os filhos respiram tem algo de paz. O alimento, a água e as próprias vestes ficarão enriquecidas de amor. Vê a influência do procedimento dos pais para com os filhos. Não te esqueças do Evangelho em teu lar, que ele te ajudará em todas as melhorias que pretendes conquistar. Que Deus nos abençoe e nos dê uma rica semana para todos, com muita felicidade e amor. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos do Cristo, que trazemos hoje, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível.
fortalecemos a fé todos os dias, acreditando sempre que o Cristo é conosco. E a espiritualidade sempre nos inspira no melhor a fazer. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.